Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui no canal e agradecer vocês, que a cada dia nossa família aqui no YouTube tem crescido para a honra e glória do Senhor. Primeiramente, quero pedir que se você não é inscrito no canal, inscreve aqui, ativa o sininho, porque agora toda semana a gente vai ter um testemunho novo, diferente, que vem direto do trono para edificar a sua vida. É testemunho de pessoas que já passaram pelo deserto, já passaram pela caverna, cativeiro, e hoje Deus restaurou, hoje estão bem para a honra e glória do Senhor, e elas estão me dando a honra de compartilhar o testemunho delas com vocês. Então, se inscreva, ative o sininho para vocês não ficarem de fora. E no final, não esqueçam de compartilhar com alguém que você sabe que esse testemunho vai falar com essa pessoa. Então, vou esperar aqui 5 segundinhos para você se inscrever e ativar o sininho. Ok, então vamos lá. Essa pessoa que me mandou esse testemunho, da qual a gente vai ouvir agora, ela pediu para que eu não identificasse ela, Porque eu falei que a pessoa tinha a opção de ser identificada ou não. E ela não quis, ser identificada, e a gente super concorda, A gente super respeita a opinião da pessoa. Então aqui quem manda são vocês, tá? Então vamos lá. Gente, eu peço primeiramente que vocês tenham muito cuidado com os comentários, tá? Porque a pessoa dona do testemunho, ela vai vir aqui assistir o vídeo, vai ver os comentários. Então muito cuidado com os comentários ofensivos, com os comentários de ataque. Muito cuidado, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Se coloque no lugar da pessoa. Se você não passou por algo parecido, respeite, o testemunho da pessoa. Obrigada, gente. Então vamos lá, ela não quer ser identificada, então eu vou dar um nome para ela aqui, o nome de Marta, Eu vou dar esse nome para ela, Porque ela não quer ser identificada. E eu espero que esse testemunho possa falar com você. Olá, Cris, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Marta, tenho 26 anos e atualmente moro em Goiás. Casada há 9 anos, E mãe de uma menina de 7 anos. Bom, acredito que Deus me permitiu passar por alguns processos para ser moldada e ser instrumento na vida de alguém. Deus sempre, Ele faz isso. Quando Ele quer nos usar, para alguém, primeiro Ele vai nos moldar, primeiro Ele vai tratar com a gente para depois usar o nosso testemunho para edificar alguém. Minha história começa com o início do meu namoro, Comecei a namorar muito cedo. Eu tinha apenas 14 anos, mas para mim era simplesmente pedir meus pais e pronto. Eu não tinha um relacionamento com Deus para conversar e ver se a pessoa era realmente o que Ele queria para mim. Ela coloca entre parênteses, já começamos errado. Na verdade, eu só aceitei namorar porque estava carente de companhia. Tínhamos acabado de mudar para uma cidade nova e não conhecia ninguém. E eu totalmente sem amigos, O pai dela era pastor e eles se mudaram para uma cidade e ela estava sem amigos, sem ninguém, só ela e os pais, somente eu e meus pais naquele lugar. Acreditava que iniciar aquele namoro seria a melhor opção para mim. Meus pais não queriam por causa da minha idade. Mas enfim, concordaram e iniciamos a namorar. Sem nenhum propósito. Eu gostava dele, mas não ao ponto de pensar em casar, ou seja, ela tinha um namoro sem propósito de casar. Como já falei, eu não tinha intimidade com Deus, Ela não tinha intimidade com Deus, por isso ela não tinha essa visão. Mas não ao ponto de pensar em casar. Como já falei, eu não tinha intimidade com Deus. Vivia como se tudo tivesse normal, Por isso ela não tinha essa visão, ela não tinha esse foco em casar, porque ela, como ela fala aqui, ela não tinha intimidade com Deus. Como já falei, Ela não tinha intimidade com Deus, por isso ela não sonhava em casar. Ele sempre foi muito bom para mim, em tudo. Mas eu, como não tinha um sentimento maior por ele, acabava que aquilo fazia com que eu não desse tanto valor ao nosso relacionamento. Eram tantos términos, eu não queria muito compromisso, mas também não queria separar dele, Ela coloca entre parênteses, vai entender. E eram traições da minha parte. Nunca escondi nada dele, ele sempre dizia que não me traía, e eu acreditava. E eram tudo fora da vontade de Deus. Nosso namoro foi totalmente fora do que Deus quer de um namoro cristão.
Tivemos relação antes do casamento. Enfim, uma bagunça. Ela ressalta, né? Mas o tempo passou e então resolvemos noivar. Pensa numa tribulação. Para esse casamento sair, nada dava certo. Acredito que Deus queria consertar algo antes de darmos esse passo. Mas nós, como sempre, fomos teimosos, sem nenhuma busca e entrega a Deus, ficamos tentando de todas as formas marcar o casamento. Mas sempre tinha um documento errado, enfim, foram tantas coisas. E passamos quase 1 ano e meio nisso e nada de sair o casamento. Nesse período terminamos, meu esposo foi até a minha casa e falou que era a nossa última chance. Mas que queria que eu fosse junto com ele para a casa dele, porque o casamento não saía e tudo ia ficando mais difícil. Então a gente fugiu, né? Ela fugiu de casa. E aí mais um passo errado. Fomos morar junto em 2011, mas em 2012 casamos no cartório e tudo bem até aqui, né? Eu achei que agora estava, né? Por ter casado no cartório, estava tudo ok. Mas o tempo passou e começou a chegar o resultado da desobediência, porque chega, né? Ela fala, nós éramos da igreja, cantava, ceiava e achava que era normal viver como vivíamos. Nosso relacionamento sempre foi muito bom, mesmo com tanto altos e baixos, mas meu esposo sempre escondeu muita coisa de mim. O que mais me magoou foi isso. Com o nosso relacionamento muito conturbado, eu achava que não era para ele fingir fidelidade, até porque eu também nunca consegui esconder nada dele. Mas durante anos ele vivia com mentiras comigo. Voltando um pouco lá atrás, né, quando eu era solteira, recebi uma promessa que ajudaria casamento, mulheres a não desistirem de sua família. Até aí tudo bem, casei e achava que tudo ia se encaminhar para isso. Achava que a minha dificuldade, minha falta de intimidade com Deus serviria para que alguém não agisse como eu agi, né? Ou seja, ela achava que tudo que ela tinha passado até ali, desobedecido os pais, começado a namorar cedo, fugido de casa, ela achava que só aquilo dali bastava para Deus cumprir na vida dela a promessa que ele já tinha feito, né? Que ela ajudaria outras mulheres a não desistir do casamento, então ela achava que aquilo dali era o suficiente para ela ajudar alguém, né? Que aqui até aqui, né? Tivemos nossa filha, né? Tivemos nossa filha em 2013. Sabe, tudo certo. Conseguimos nossa casa própria, Deus foi sempre nos abençoando. Mas em 2015 foi o pior ano da minha vida. Mas em 2015 foi o pior ano da minha vida. Tudo que meu esposo escondeu de mim veio à tona. E não era o que ele fazia no passado, era o que ele continuou fazendo, né? Mesmo depois de casado e sendo pai. Ela colocou aqui umas carinhas de choro. Ele sempre me traiu com alguém da minha família. E eu me encontrava em um beco sem saída, porque de todos os lados era família. Ela ressalta, né? Que era muito difícil para ela, porque para onde ela olhava era família. Era ele que é esposo e a pessoa com quem ele traiu ela era família dela também, né? Era parente. Então, se vocês acham que uma traição é difícil, de alguém que você não conhece, já é difícil, imagina de alguém que é da família, né? E ela continua assim. Foi o fim para mim. Deus sempre me guardou. Pouco antes de saber de tudo, recebi o batismo com o Espírito Santo. Acredito que só suportei porque ele estava comigo e ele havia me renovado. Ela diz, né? Enfim, estávamos bem na igreja, estávamos começando a desenvolver o meu ministério. E agora? Né? Ela achava que a promessa ia começar a se cumprir e ela pergunta para Deus, e agora? Como que a promessa vai se cumprir se Deus falou que eu vou ajudar outras mulheres, sendo que o meu casamento está desconcertado? Como que eu vou ajudar se meu casamento não estou dando exemplo? Né? Esse é o pensamento dela. Era o pensamento dela. Eu só queria morrer. Nunca senti tanta dor na alma como naquele tempo. Eu não acreditava mais em promessa. Como que eu iria falar sobre casamento e iria ajudar outras mulheres passando por aquilo? Para mim tudo tinha acabado e eu não queria mais saber da igreja.
Separamos, fui para a casa dos meus pais e meus pais, sendo pastores, começaram a falar sobre perdão e família e muita oração. Até que resolvi dar uma chance. Mudamos da nossa casa e começamos uma vida em outro lugar. Para mim seria um novo recomeço, mas pouco tempo depois ele traiu minha confiança novamente. Não foi traição física, mas através de mensagem com outra pessoa. Aí para mim já era o fim. Eu pensei, eu não tinha nem conseguido perdoar nem a primeira, aí já veio mais essa, né? Nossa, minha vida virou um inferno. Ninguém saiu de casa dessa vez, mas a gente já dormia em quarto separado. E eu falava pra ele que ele não era mais meu esposo, mas ele sempre insistia. E então eu resolvi mostrar pra ele que tinha alguém que me queria, né? Mais uma brecha para o inimigo. Ela comenta aqui, né? Mais uma brecha para o inimigo. Mais uma brecha que o diabo achou. E aí comecei a provocar muito ele. Me envolvi com outra pessoa. Nesse momento, para mim, eu já estava no fim do poço, né? Eu me sentia a pior mulher do mundo. Nunca tinha ficado com outra pessoa além dele. Agora me vi ali. Eu tinha nojo de mim, eu tinha nojo dele. Era um verdadeiro inferno. Mas como não conseguia esconder nada dele, contei. Aí foi mais um tempo dormindo em quarto separado. Nossa filha sofreu muito, mas comecei a ir para a igreja, ele também. E aos poucos fomos nos aproximando e deixando Deus nos moldar. Foi um processo muito lento, muito sofrido e muito choro. Eu passei muito tempo odiando ele e ele também me odiando. Foram 3 anos de muita entrega até que eu recebi a cura para minha alma. Aí ela ressalta que o perdão é libertador. O perdão é libertador. Eu sofri por muito tempo porque achava que tinha liberado o perdão, mas doía muito e cada dia mais era um sofrimento para olhar e ter intimidade com ele. Mas Deus me curou. Antes desejava a morte mesmo. Lembro de tantas vezes que eu pedia para ele me matar porque eu não aguentava mais fingir. Deus restaurou meu casamento, perdoei ele me perdoou. Todas as consequências vieram. Acho que ela quis dizer aqui que venderam as coisas de casa, né? Nossa casa própria. Hoje ainda estamos pagando aluguel, sem ter transporte. Estamos sem transporte. Deus perdoa, mas não nos livra do processo. Deus perdoa, mas não nos livra do processo. Essa parte que ela falou é muito interessante, gente, porque às vezes a gente faz tanta coisa errada e aí quando a gente volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor, a gente não quer sofrer, a gente não quer colher o que a gente plantou. É como ela disse, Deus ele nos perdoa, mas ele não vai nos livrar das consequências, ele não vai nos livrar do processo, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Todo fruto da desobediência, mas na frente vem as consequências, né? Nossa casa não conseguimos vender de alguma forma e eu não queria voltar porque estava ligada no passado. Hoje estamos trabalhando para voltarmos e creio que no lugar da vergonha Deus nos levará com um instrumento para outras famílias. Eu creio. Hoje eu entendo que foi preciso passar por tudo para que eu entendesse que Ele é quem sabe de tudo. E precisamos colocar Ele desde o início de um relacionamento até o fim. Meu conselho para quem está namorando, ela deixa aqui um conselho para quem está namorando, né? Meu conselho para quem está namorando ou vai namorar é que Deus seja o centro, que Ele venha guiar, que você possa permitir que Ele faça a vontade dEle no seu relacionamento. Coloque e converse com Ele. Foram coisas que eu não fiz e que me custou muito caro. E para quem passou ou está passando por traição, sei que não é fácil, mas Deus é Deus de restauração. E eu sou prova viva que Deus faz o que ninguém consegue imaginar. Hoje meu casamento é uma bênção, glória a Deus. Somos amigos, Deus é o nosso centro. Hoje eu ajudo outras pessoas a prosseguirem, liberar o perdão e se perdoar. Você pode estar passando por um processo que gerará
seu testemunho. Você pode estar passando por um processo que gerará o seu testemunho. Gente, que testemunho edificante, né? Que testemunho maravilhoso. A gente, assim, às vezes lê aqui, a gente tem um pouquinho da noção do que ela passou, mas só ela sabe o que ela passou. Quantas noites essa mulher não chorou, quantas noites essa mulher não deu vontade de morrer, como ela mesma fala. Mas assim como ela venceu, assim como ela teve o casamento dela restaurado, eu declaro para você que está aí do outro lado assistindo agora, para você que vai chegar, que se você está passando por algo, né, que o inimigo abalou os seus sonhos, que o inimigo entrou e bagunçou os projetos que Deus tem sobre a sua vida e sempre teve, eu declaro que toda a investida do inimigo sobre a sua vida cairá por terra, que você será a bênção ainda para muitas vidas, que o seu casamento será a bênção para muitas mulheres, que a sua vida seja motivo de inspiração para outras. Então eu declaro isso sobre a sua vida, que se você estiver magoada com alguém, ore para Deus ajudar você a liberar perdão, assim como ela disse, né, que o perdão é libertador. E eu creio, porque eu já passei por isso, já liberei perdão, e o perdão realmente é libertador, ou seja, se permita a viver aquilo que Deus tem para você viver. Levante desse cativeiro, bata a poeira, você não está só, isso não acontece só com você, você foi escolhida para viver isso, porque tem um novo tempo de Deus chegando para sua vida. Receba essa palavra e eu te aguardo no próximo testemunho. E não esqueça de compartilhar esse testemunho com alguém, tá? Abençoe a vida de alguém. Gente, tchau, obrigada!